eu estava aqui tomando um café e comecei a refletir sobre 1000 coisas. E comecei a escrever um texto. Tá aqui, escrito. Mas eu vou decidir fazer um vídeo com estas informações que eu coloquei no papel. Eu vou começar falando da música Metamorfose Ambulante, Raul Seixas. E tem aquele trecho que diz assim, estou aqui com a letra na tela. Prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Foi essa frase que me pegou. Ter opinião formada sobre tudo. Na música também diz: eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Olha isso. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Depois dizia assim: é chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo, enfim. E o que me pegou de fato é esta frase, né? Ter opinião formada sobre tudo. Estamos na era da informação, da tecnologia. As informações, né, chegam na velocidade da luz. A gente sabe que informação é tudo e que conhecimento é poder. Informação e conhecimento são coisas diferentes. Conhecimento é poder, é ter discernimento, é ter inteligência cognitiva, mas também emocional. E primordialmente mantermos a nossa saúde mental. Do que é que eu estou falando? A gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo. Não, nós não precisamos ter uma opinião formada sobre tudo. Se tiver, excelente. Excelente. Mas mesmo assim, ainda que tenhamos, a gente não precisa expressar opinião sobre tudo. Com as redes sociais, todo mundo pode dizer sobre tudo ou quase tudo que quer. Quase tudo a gente não pode. E ainda assim, a gente não precisa dizer, ainda que você tenha uma opinião extremamente que caia como uma luva, sabe? Ainda que seja aquela opinião que você fala assim, isso aqui vai mudar o mundo, isso aqui coloca fim ou começo a uma discussão, isso aqui vai dar outro norte. Você pode, mas você não tem que. As pessoas e os acontecimentos são muitos e são fatos, por vezes, polêmicos, outras notícias, enfim, acontecimentos impactantes. E as pessoas sempre esperam que determinadas pessoas se posicionem. Mas você não vai falar sobre tal coisa? Mas eu não vi você falando nada sobre tal coisa. Como se realmente todo mundo tivesse a obrigação de se posicionar.
Então é isso. A gente não tem que ter opinião sobre tudo. Se tiver, excelente. E ainda assim, a gente só vai expressar, escrito, falado, seja lá de que forma for, se quisermos. A gente não precisa concordar com tudo, nem discordar. A gente não precisa, a gente pode, mas a gente não precisa militar sobre todas as causas. Ou até sobre causa nenhuma. Não quero, não vou. Quero nem saber o que está acontecendo no mundo. Você pode fazer isso? Pode. É o ideal? Não sei. Eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Mas ninguém é obrigado a militar. Ah, eu tenho que abraçar aquela causa. Eu vou... Não, não tem. Ah, então eu tenho que defender. Não tem. Eu tenho que atacar? Não tem. Você tem que ser você. Como é que você se sente bem? O que é que faz sentido a você? Porque tem que fazer sentido pra gente. Ainda que faça sentido para o mundo inteiro e não faça para nós, por qual motivo teríamos que entrar nesse movimento? Se não faz sentido, não faz sentido. Escolha as batalhas que valem a pena você lutar. Não são todas as batalhas que valem a pena lutarmos por elas. Ainda que seja uma causa extremamente relevante para o mundo. Mas não é essa causa que eu quero lutar. Eu quero lutar por outra que, às vezes, não tem nada a ver e comparado ao sentido de importância, de relevância, por vezes, a que a gente escolhe lutar, engajar, não tem relevância alguma para 99,99% das pessoas no mundo, mas tem para 0,00001% e talvez você faça parte desse 0,0001 e está tudo certo. Sim, a gente precisa estar bem informado. Informação é primordial. Informação, estar informado e estar bem informado são coisas diferentes, né? Informação é tudo, mas conhecimento é poder. Não dá para ficarmos alienados ao que acontece no mundo, ao que acontece no nosso entorno. De modo geral, infelizmente, a gente acompanha pelas redes sociais, pelos portais, pela rádio, pela televisão, por todos os cantos aí, porque somos bombardeados o tempo todo com milhões de informações. E, infelizmente, a imensa maioria são notícias ruins. Infelizmente, isto é um fato. Então, são guerras, violências e por aí vai. Doença, pandemia, desemprego, olha, preconceitos, todos os tipos de fobias social. Então, é bastante complicado este mundo que estamos vivendo. Então, a gente só vê mais coisas ruins a coisas boas. Parece que, às vezes eu tenho a impressão, me parece, às vezes não sempre, eu tenho a impressão de que as coisas boas, por óbvio que elas acontecem, mas o que chega à mídia, o que vende, são desgraças. E eu estava ontem, hoje é terça, domingo, eu estava tomando um café e eu estava pensando,
o quanto as pessoas... Porque eu estava vendo algumas coisas e eu falei, não dá para ver isso aqui. Parei, peguei meu livro, meu café, e falei, quero nem saber disso aí não. As pessoas estavam ali discutindo nas redes sociais, buscando por informações, pedindo links, pedindo onde estavam algumas matérias sobre a queda do avião, porque alguém tinha dito em um comentário, em algum lugar ali, que alguém tinha postado as fotos de corpos. Não foi exatamente isso que falaram, é muito pior os adjetivos que deram a esses corpos. E eu fiquei pensando, misericórdia, que isso, né? É muita morbidez. Enfim, então, as pessoas buscam por aquilo que é a tragédia do dia. Parece que e é uma aparência real, é um parecer real, que buscam qual é a tragédia do dia, para se alimentar daquilo, para ter assunto, para engajar. E muitos, inclusive figuras públicas, ou que têm maior engajamento, pessoas que têm maior engajamento, se aproveitam dessas tragédias para se promover. E aí eu parei e fiquei pensando, que isso, gente? Que mundo é esse? As pessoas estão querendo viver do quê? Tem aquele... Deixa pra lá. Então, as tragédias vendem. As tragédias... As pessoas engajam. Vira assunto de todos os ambientes. Da padaria, do supermercado, do metrô, do posto de gasolina, de todos os lugares. Da banca de jornal, todos os lugares é o mesmo assunto. Você chega em casa, você liga a televisão, está lá aquele assunto. Você vai almoçar, está no restaurante, tem uma TV ligada, está lá aquele assunto. Você passa na frente de uma loja de eletrodomésticos, tem lá os televisores com aqueles assuntos nas telas. Você chega na casa de alguém, está lá a televisão e o assunto do dia, né? Junto com o café sendo servido, vem servido aquele assunto. E, muitas vezes, recheado de detalhes mórbidos, que é completamente desnecessário a qualquer pessoa. Talvez interesse interesse apenas a algumas pessoas, familiares, os profissionais que precisam estar engajados, olhar cada detalhe, por menor que seja, para identificar, sabe, qualquer informação pode ajudar de alguma maneira, pode esclarecer muita coisa. Mas para pessoas comuns, para que você quer saber? Se o corpo foi encontrado assim ou assado? Se estava no lugar ou se foi parar em algum outro lugar? Isto não é, nem de longe, dizer que
Ah, é porque eu sou uma pessoa bem informada. Não. É outro adjetivo que deve ser dado a você, que tem esse perfil. Se você não é profissional, se você não é um familiar, se você não vai fazer nenhum tipo de... não vai lhe ter nenhum tipo de utilidade de fato, é só alimentar os seus pensamentos. Eu tô aqui tentando ser sutil. E aí, por óbvio, que a gente se solidariza com essas tragédias todas que acontecem. Guerras, enchentes, pessoas perdendo casas, vidas, animais, guerras, enchentes, queda de avião e tantas outras tragédias. Por óbvio que a gente se solidariza. Somos empáticos às pessoas, às causas, às situações. Por óbvio que sentimos a dor do outro. Sentimos, entre aspas. A gente procura entender. A gente procura imaginar estar naquele lugar. Mas não dá para saber, e é comum as pessoas falarem: ah, eu sei o que você está sentindo. Não, a gente imagina o que as pessoas estejam sentindo. A gente só pode dizer eu sei o que você está sentindo quando a gente sente na pele. E não é eu já passei por isso, então eu sei. Porque ainda que a mesma pessoa passe pela mesma situação em momentos distintos na sua vida, não vai ser a mesma coisa. Portanto, não terá os mesmos sentimentos. Como dizer, então, de uma outra pessoa que em nada tem a ver com a gente? No sentido de, é uma pessoa diferente, que teve uma educação diferente. Eu não estou dizendo que um sente mais, outro sente menos, um sente melhor, outro não. Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas cada um tem uma história, uma vida, uma estrutura, um psicológico, um emocional mais preparado ou não. Haja vista, a gente vê algumas tragédias, a título pessoal mesmo, às vezes a morte de uma pessoa, de um ente querido, às vezes uma doença na própria pessoa, às vezes um divórcio, enfim. E cada uma das pessoas tem uma reação diferente a essas situações. Uma fala: bom, eu estou com uma doença terrível e eu vou me entregar. Às vezes busca por um suicídio, outras vezes eutanásia, outras vezes cai numa depressão severa. E ok. E outras pessoas com o mesmo diagnóstico, de repente ela fala: é meu último sopro de vida e eu quero fazer algo para a humanidade. E tira o foco de si. Então, como é que a gente pode ter a pretensão de dizer: eu sei exatamente o que você está sentindo? Horas. Então, não tem como vivermos a dor do outro. Se não sentir também, você deve estar
E se não sentirmos, né, essa dor, essa tristeza, essas situações todas, também a pessoa vai estar morta, né? Porque se você não se solidarizar, se você não olhar e falar e passar como se nada tivesse acontecendo, como se fosse um vento, bom, você deve estar morto, só não foi comunicado ainda. Porque aí também você deve ser uma máquina, um robô. Mas gente, não é. No entanto, diante, né, dessas questões todas, tudo, como tudo na vida, tudo tem limite. Não dá, não é saudável, não é inteligente, ao menos, maratonar tragédias, maratonar desgraças que acontecem no mundo, porque acontecem todos os dias, no mundo inteiro, muitas desgraças. Tem gente que fica grudado nas notícias da hora que acorda até a hora que vai dormir, buscando em vários canais de notícias qual é a informação mais trágica daquele mesmo cenário. Para quê? Para quê? Ver todas as cenas, todas as imagens, os comentários, os depoimentos de pessoas enlutadas, de pessoas que perderam tudo na vida, inclusive a esperança. E que, diante de todas essas perdas, se reveste de um manto de desesperança e dor. E é legítimo, e genuíno, e natural que assim seja. Mas e você? Para que vai servir você olhar corpos? E ainda pega lá o dedinho na tela e amplia para ver detalhes. Para quê? Você é legista? Você é médico legista? Para que esta morbidez? Sadismo? Mas, diante dessa maratonagem, nem sei se existe essa palavra, ficar maratonando, ficar se alimentando de notícias ruins. Como é que fica a sua saúde mental? Como fica a sua saúde mental diante de tudo isso? Depois de você assistir a todos os canais, todos os noticiários, vai passando, né? Do Fantástico pro, sei lá quais são os nomes aí, porque eu não assisto. Vai passando de canal em canal, de emissora em emissora. Vai vendo, ouvindo, acompanhando os depoimentos de pessoas chorando, de pessoas enlutadas. Você consegue dormir? Você consegue viver? Você consegue colocar um sorriso nos seus lábios? Com o dia a dia, o cotidiano, as coisas mais corriqueiras? Você consegue sair para tomar um vinho com seus amigos sem se sentir culpado por estar aproveitando a vida enquanto o mundo está um caos? Parecendo que estamos à beira, às vésperas do apocalipse?
eu tenho certeza que da forma como eu coloquei esse questionamento agora, tem gente que deve ter pensado, é bom ou é ruim eu não conseguir dormir ou viver ou sair para tomar um vinho e viver a minha vida enquanto tudo isso está acontecendo no mundo? É para eu sentir que sim ou que não? E eu dei esse tom dúbio justamente para que você responda. A minha resposta eu tenho. A minha resposta eu tenho. Até porque me solidarizo sim, mas, como eu disse, tudo nesta vida tem limite. Solidariedade, empatia, tentar se colocar ao máximo no lugar do outro. Não é fazer, em momento algum eu disse aqui, fazer de conta que nada aconteceu. Não tô nem aí com a dor do outro, em momento algum. Eu ao menos sugestionei isso. Mas eu tenho visto gente que fala, eu não consegui nem comer mais. Eu li um comentário que a pessoa dizia assim, eu não consegui sentar à mesa e fazer as refeições junto com a minha família. E foi fazer as refeições sozinha, trancada no quarto, enquanto a família se reunia à sala de jantar. Ok? Cada um. Mas qual é o limite para viver, né? O olhar, o que se sente, como se vive diante disso tudo? Como dizem, eu nem sei de onde veio isso, mas as pessoas dizem, né? A vida não é um morango. A vida não é um morango, eu sempre falo, a vida não é o mar de rosas, não é o mundo de Alice, não é o jeito Disney de ser. Não é conto de fadas, né? Há muita coisa ruim e dolorosa acontecendo. Isso é fato. Inquestionável. Mas precisamos saber como não sermos apáticos a tudo e nem viver como se fosse você a estar à beira do fim do mundo. Nem uma coisa, nem a outra. Como eu sempre falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para viver como se você estivesse à beira do precipício do fim do mundo, a ponto de você acabar desenvolvendo em você, obviamente, uma crise de ansiedade, pânico, medo, fobia a todos e a todos. Contra tudo e contra todos. Não dá para defender todos e viver todas as dores, como se suas fossem. Como também é minimamente insano desejar, tem esse outro lado que eu vi também, até é tudo tão ruim. Às vezes a gente vê cenários são colocados diante dos nossos olhos que você fala, tem um pior que o outro? Esse é melhor que o outro? Não, não tem melhor. Talvez tenha o menos pior. Então,
nem uma coisa nem a outra. E eu penso que é no mínimo, né, minimamente insano desejar e comemorar, e eu vi isso, a morte de alguém, seja lá quem for. Ninguém é 100% bom, só bom, ou 100% só ruim. Ninguém é feito 100% de erros, nem 100% de acertos. Nem 8, nem 80. Eu sempre falo que o caminho mais inteligente é o caminho do meio. E tudo que está nas extremidades, quanto mais do meio, do caminho do meio, do centro, a gente vai se afastando, vai indo para os polos, menos inteligente as decisões, as situações vão se tornando. Então, estamos no centro. Quanto mais para os polos, as extremidades caminharmos, menos inteligentes serão todas as tomadas de decisões. E decidir como se colocar diante das situações é uma tomada de decisão. Então, nem 8 nem 80. Os extremos são sempre dotados de pouco discernimento. É uma verdade. É um fato. Tanto é que daí vem os termos extremistas. Só pensarmos. Sim, o mundo está pesado. Mas precisamos encontrar um jeito de viver com leveza, com paz, amor, alegria, amizade, felicidade. Isso é uma escolha nossa. E se não fizermos dessa forma, não tem como vivermos. Pelo menos não de maneira saudável. Porque se escolhermos outra forma, que não seja a leveza, a paz, a solidariedade, sem mergulhar no caos, sem alegria, sem continuar vivendo, você vai adoecer. Vai comprometer, vai perder a sua saúde física e principalmente a sua saúde mental. Começa pela mental e vai tomando o todo. É sistêmico. Você não vai ser o salvador do mundo. Pode acreditar nisso. E se você não conseguir cuidar e salvar você jamais conseguirá sequer, ao menos, viver. Talvez, com sorte, você sobreviva, mas viver não viverá. Os dias vão passar pela sua vida e você não vai conseguir viver. Você vai passar por avenidas comuns aí das grandes cidades. Você vai ver pobreza de um lado, sem terras, morador de rua, mendigos, lixos, trânsito, congestionamento, arrastão, assaltos, violências. Paredes pichadas. Mas no meio desse
disso tudo, porque tudo que eu falei tá tudo junto e misturado ali, ó, em 2 metros quadrados, isso aqui que eu descrevi. Tem uma árvore florida linda, maravilhosa, colorida, perfumada. E que conforme as pétalas vão caindo, vai formando um tapete cor-de-rosa, por exemplo, amarelo, vermelho, branco. Vai formando um tapete ao longo dessa avenida. Mas você não enxergou. Você só enxergou todos os problemas que ali estavam.